Boa noite a todos. Enquanto o pastor Jair falava, eu lembrei daquele trecho do filme do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: os homens vivem por uma porção de água que escorre pelos seus dedos, mas nós cristãos vivemos pela imensidão do oceano. Não é sobre o tempo que nós estamos aqui nessa terra, é sobre uma eternidade. Mas Deus, que é nosso Pai, nos ama tanto, que Ele, nessa vida, nessa terra, quer que nós tenhamos uma vida abundante. Sabe para quê, gente? Para que Ele seja glorificado em nós, por meio de nós. E quando ministrava para os adolescentes, tinha um exemplo bem interessante que eu gosto muito dele, que diz o seguinte: o Evangelho, oferecer o Evangelho, anunciar o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, é como chegar diante de uma criança que tem um pirulito pequenininho, sabe aqueles de bolotinha assim? Um pirulito sujo que achou no chão, meio cheio de areia e de cabelo, assim, bem nojento. E aí a pessoa está com aquele pirulito ali e achando que aquilo ali é tudo que ela pode ter. Aquilo ali é o melhor que ela pode ter. E o Evangelho, a verdade, as boas novas, que Cristo nos amou, morreu por nós, nos salvou, nos redimiu, é como chegar com aquele pirulito do Kiko, sabe? Bem grandão. E oferecer. Você trocaria esse pirulitinho fedorento por um mega pirulito colorido, grande, que não vai terminar nunca mais? Porque eu nunca vi alguém conseguir terminar aquele pirulito. Ele é eterno. É isso, gente. É sobre isso. É sobre aceitar de graça algo muito melhor, muito maior e eterno. Sabe, a única coisa que nós temos que fazer é largar aquele pirulito sujo e lavar as nossas mãos. Lavar as nossas mãos é nos expor à palavra de Deus, porque ela é água que purifica, que limpa, e ela vai tirar de nós aquilo que não nos pertence, porque Deus nos criou para sermos perfeitos, como o Pai é perfeito. Nós nos sujamos nessa vida, mas o Senhor nos criou limpos, para sermos perfeitos. Amém, gente? Então, não é sobre ser alguém diferente, é sobre restaurar quem Deus criou você para ser. Amém? Então, para de olhar para a porção de água que tem nas suas mãos. Erga os seus olhos e olhe para a imensidão do oceano. É sobre isso que Cristo veio nos falar. Amém, gente? E eu posso dizer para você que, estava lembrando, eu me batizei no dia 30 de março de 2008. Vamos fazer 13 anos, isso, né? 13 anos. E eu fui na igreja em 20 e poucos, ali num evento, num jantar, de janeiro. Deu 2 meses exatamente. E, gente, eu dormia e acordava pensando, eu preciso decidir. E aí eu ficava nesse conflito. Eu estou pronta? Eu não estou pronta? Olha só, mas olha a minha vida. E aí, então, eu fui recebendo justamente essa instrução. E o pastor Ronaldo tem um exemplo muito interessante que diz o seguinte, que o batismo não é a formatura, o batismo é o vestibular. E Jesus já fez a prova para você. É só ir lá e dizer publicamente que você aceita esse Cristo. E é tão interessante que Cristo, ele publicamente demonstrou o seu amor por nós quando ele morreu na cruz. E nós, publicamente, vamos lá e nos batizamos para dizer, eu creio nesse Cristo que morreu por mim.
Amém, gente? Então, não perca tempo. Não perca o seu tempo. E sobre isso, né, sobre essa vida abundante que Cristo conquistou para cada um de nós estamos falando. Então, começamos o ano, nossa, está dando um eco para mim aqui, não sei. Só para... Ok, melhorou, beleza. 2022, ano da sabedoria para a gestão da vida. Uma das coisas que Cristo ensina, que a palavra de Deus nos ensina é sermos sábios, é administrarmos a nossa vida com sabedoria. E nós estamos iniciando esse ano, então, aprendendo como construir nosso ano, como construir nosso 2022 e o nosso futuro com sabedoria. Já foi falado a respeito de sonhar, foi o primeiro tema dessa série. E eu li uma frase que eu achei muito interessante, conta uma história que um homem, ao morrer, ele teve na sua lápide, escrita assim, morreu aos 40 e foi enterrado aos 70. Quem já ouviu isso? Morreu aos 40, mas foi enterrado aos 70. Por quê? Porque deixou de sonhar. A pessoa, quando deixa de sonhar, ela morre. Por quê? Porque nós fomos criados para sonhar, para desejar crescer, para conquistar. Nós somos criados com esse anseio no nosso coração. Então, quando nós paramos de sonhar, nós morremos. E aí foi falado na semana passada sobre orar. A partir do momento que nós definimos os nossos sonhos, onde nós queremos chegar, agora nós precisamos colocar isso diante de Deus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós o aceitamos como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. E enquanto nós aceitamos Ele como nosso Senhor, Deus, Ele é o motorista das nossas vidas. Ele dirige as nossas vidas, então nós temos que consultá-lo. Nós temos que entender se os nossos sonhos, eles estão afinados, alinhados com os sonhos de Deus que nos alcança. Amém, gente? Lá em Tiago 4, 13 ao 16, esse texto é muito interessante, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. E toda vanglória como essa é maligna, ou seja, de que nós somos donos da nossa vida, né? De que nós é quem decidimos o que fazer ou não. Enquanto que nós não temos o controle sobre o que vai acontecer amanhã. Concordam comigo? Nós não temos o controle. Então, nós temos que submeter os nossos planos ao Deus que controla todas as coisas. Amém, gente? E aí não tem erro. É como você jogar num time em que o técnico lá, o seu treinador, ele sabe todas as jogadas do adversário, ele já sabe qual é o resultado do jogo. E ele vai dizer para você, faz isso, 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 isso. E você, sabendo que ele sabe todas as coisas, o que você vai fazer? Obedecer, é óbvio. Com Deus é a mesma coisa. É saber que Ele sabe de todas as coisas. Portanto, eu vou obedecer. Assim não vai ter erro. Amém, gente? E lá em Provérbios 19, 21, vai dizer assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Salmos 33, 10 e 11 diz assim:
O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Gente, nenhum plano de Deus, ele vai ser frustrado. Não há outro caminho melhor, a não ser andar com esse Deus. Amém, gente? E por isso que nós precisamos submeter os nossos sonhos ao Senhor. E aí talvez alguns tenham dificuldade de saber quando que eu preciso ouvir qual é a vontade de Deus para mim. Enfim, esse assunto, a vontade de Deus, é um assunto que sempre demanda assim, no nosso coração, né? É um assunto muito importante porque envolve todo o nosso dia, todos os dias nós tomamos decisões e aí a gente fica, qual é a vontade de Deus para mim? Né? Gente, eu não posso ministrar sobre isso porque o assunto é outro, mas tem uma mensagem que eu ministrei só sobre isso, e o nome dela é Decidindo o que Vestir. Foi no ano passado, na série Onde Está Deus, e você pode pegar ali o áudio no balcão ali atrás, e fala só sobre como viver a vontade de Deus. E se você tem essas dúvidas sobre as suas escolhas, as suas decisões, o que é vontade de Deus ou não, ouça essa mensagem que eu tenho certeza que vai ajudar você, assim como me ajudou quando eu estudei, quando eu busquei, e tudo que eu já aprendi até aqui. E para introduzir o tema de hoje, coloca para nós um videozinho.
Quantos aqui se identificaram com esse porquinho aí atrás dos seus objetivos? Quantas vezes, né, nós fazemos coisas mirabolantes para conseguir alcançar aquilo que a gente quer e dá errado. Por quê? Porque ele não... O que vocês acham? Ele não planejou. Então, o terceiro tema dessa série, a princípio cinco temas, né? Hoje o terceiro é planejar. Planejar já é considerar, né, o que é necessário, quais são as dificuldades, os desafios que existem entre o lugar que nós estamos e o lugar que nós queremos chegar. E aí eu diria, comparando a nossa vida com uma viagem, eu diria que os sonhos, eles são o local de destino. Os sonhos é o local de destino. A oração e essa consulta que nós fazemos a Deus, que nós submetemos a Deus, é como que o visto, sabe? Eu vou lá e peço autorização, aprovação para viajar para tal lugar. E aí eu consigo um visto. Não, Deus, Ele está de acordo, Ele aprova essa minha decisão, esse meu sonho, esses meus planos. E o planejamento, então, gente, é todo esse trajeto e as providências necessárias para chegar ao local de destino. O planejamento é quando a gente coloca um lugar onde nós queremos chegar lá no GPS e ele pensa assim e faz, calculando rota. E se o celular, no aplicativo, que hoje é tão ágil, ele dá uma pensadinha para calcular a rota de um ponto até outro, como nós, para alcançar os nossos sonhos, que são importantes para nós, não queremos pensar como fazer para chegar de um lugar até outro. Nós precisamos pensar, nós precisamos dedicar um tempo para isso. Lá em Provérbios 21, 5 diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Assim como o porquinho do nosso vídeo, né? Passou fome porque ele teve pressa de logo querer, no fim, fez de tudo, mas não conseguiu chegar no objetivo dele. Lá em 1 Coríntios 9, 24 ao 26, o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa caminhada, nossa jornada de fé até a eternidade. Diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Aqui ele está dizendo o seguinte, não como esse porquinho do vídeo que vocês assistiram, mas sim com meta. Eu sei para onde estou indo, eu sei o que eu devo fazer e eu, todos os dias, dedico a minha vida para isso. Não planejar, gente, é como saber onde você quer chegar, mas não saber o caminho. Sabe? Você sabe onde quer chegar. Quem viveu o tempo de não existir GPS, de não ter nem aplicativos no celular, eles funcionavam só para ligar e para mandar mensagem. Passavam um sufoco, né? Eu já me perdi algumas vezes. E aí, você sabe onde você quer ir, mas você não sabe o caminho. Como é que você fica? Você fica inseguro, você se perde, você cansa, você se frustra, você pode sofrer prejuízos e a probabilidade de você desistir é muito grande. Eu já ouvi de pessoas que tinham algum compromisso, tipo em Porto Alegre, assim, que morava aqui, tinha um compromisso em Porto Alegre, foram para lá, andaram, não acharam lugar
e voltaram embora sem ir no compromisso que tinha marcado. Não sei quem foi que me contou isso. Não lembro se foi alguém de vocês, eu não sei. Mas eu sei que teve gente que já passou por isso. De não achar e desistir e voltar embora sem fazer o que tinha que fazer. Então, gente, quando nós não planejamos, a probabilidade de nós desistirmos, nos frustrarmos, a gente não sabe o que pode acontecer, acaba cansando, é muito grande. Nós tivemos uns dias ali no final do ano, eu e o Cléo, e aí ele resolveu fazer uma cirurgia na boca, né, e eu tive que cuidar entre Natal e Ano Novo ali, né, e aí depois sobrou uns dias e a gente disse assim, vamos fazer uma indiada, a gente vai até Foz do Iguaçu. E aí eu disse para ele, não, primeiro a gente tem que saber onde a gente vai parar, porque eu preciso dormir no caminho, que a última vez que a gente foi, levou, não sei porquê, raios, deu 17 horas num carro e eu quase surtei. E eu disse para ele, a gente tem que parar e dormir em algum lugar. E aí eu sei que a gente programou antes, nós vamos sair tal hora, a gente vai chegar lá mais ou menos tal hora, vamos dormir em tal cidade, vamos fazer o que tinha que fazer naquele lugar. Depois, no outro dia, a gente ia até Foz, ia levar tantas horas, a gente calculou e fizemos exatamente tudo aquilo que nós programamos fazer. Então, gente, a gente não fez muita coisa, foi um tanto só de dar uma saída, assim, conversar, enfim. Mas o que a gente planejou fazer, nós fizemos. Então, quando nós voltamos, a gente não ficou frustrado porque queria ir lá, não sei em qual lugar, e não foi, sabe? Não foi desgastante, não foi cansativo, porque nós já fomos preparados, né? O nosso cérebro já estava pronto, eu, pelo menos, que sou um pouco mais, que eu preciso me planejar um pouco melhor, né? Eu tenho essa necessidade, confesso para vocês. Eu já fui sabendo, são 8 horas até a cidade, sei lá qual, que a gente combinou de ir. Então, foi tranquilo, porque eu não fui pensando, olha só, passou já tantas horas. Enfim, foi numa boa. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Quando nós planejamos, nós não nos distraímos com outras coisas, nós sabemos onde nós queremos chegar, e a probabilidade de nós desistirmos é muito menor. Concordam comigo? Só que nós não somos ensinados a planejar as coisas que nós queremos. Quantos aqui foram ensinados na escola? Planeje. Planeje como você vai fazer os seus temas de casa. Não deixe todo o polígrafo para o final das férias. Sabe, eu, quando era criança, recebi um camalhaço de tema de casa para fazer. Pelo amor de Deus, isso é férias ou o que é? E fazia tudo na última semana, né? Ninguém, na nossa família, eu não sei vocês, mas eu nunca ouvi falar, planeje onde você... Meu pai, eu sei que ele é bem organizado, enfim, mas nunca me ensinaram, você quer isso, planeje para... Então, nós não fomos educados para isso. A questão é, hoje, nós temos a oportunidade de aprender e de conseguir planejar onde nós queremos chegar. Então, se você quer alcançar os seus sonhos, você precisa aprender isso que nós temos para falar hoje. É bem rápido, gente, então eu gostaria que você estivesse atento e anotasse o máximo que você conseguisse, e ao final, se alguém quiser, eu mando o material, é só me pedir ao final do culto. Gente, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus que planeja. Nós já vimos os versículos sobre isso. Desde a criação, Deus planejou e fez tudo em uma ordem que houvesse sustentabilidade para o mundo que Ele fez. Não foi criado ao acaso, as coisas não foram explodindo e acontecendo, né? As coisas foram feitas de forma concatenada para quê? Para que sustentassem. Deus não fez o homem e deixou ele vagando no universo. Ele construiu um lugar e depois colocou o ser humano. Então, Deus tem uma mente que planeja. Logo, nós, como seres à imagem e semelhança dele, também somos capazes e chamados a planejar. Cristo, quando veio à Terra, foi para cumprir um plano que ainda não concluiu, que é o plano de
salvação. A partir do momento que o ser humano caiu, Deus fez um plano de salvação. E é sobre isso que a Bíblia nos conta, sobre um plano de salvação na humanidade. E ele vai se concretizar na volta de Jesus. Então, gente, nós precisamos nos inspirar nesse Deus que planeja. E saber que nós também precisamos planejar a nossa vida, em todas as áreas. E eu gostaria de passar, então, alguns pontos sobre planejamento. Depois que nós sabemos onde queremos chegar, que são os nossos sonhos, nós já buscamos diante de Deus se está alinhado com a vontade dEle. Na nossa oração, na nossa busca, nós precisamos, antes de mais nada, que é o primeiro ponto, saber onde e como nós estamos. E eu chamei esse ponto de mapeamento, ou diagnóstico. Onde nós estamos, o que nós temos, qual é o meu local de partida. A primeira informação que você dá lá quando vai chamar o Uber, ou coloca lá no GPS para algum lugar, é onde você está. Qual é o seu local de partida? Onde você está? E aí nós falamos de alguns sonhos, por exemplo, eu quero, os jovens normalmente, eu quero ter um carro. Tá, mas tu já tirou a carteira de motorista? Né? Eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos. Você já fez o passaporte, já fez o seu visto? Qual é a situação que você está hoje? Muitas vezes nós queremos fugir disso. Por quê? Porque a gente não está na situação que nós queremos. Eu quero sonhar. Eu quero olhar para aquele lugar onde eu quero chegar. Olha só que lindo. Mas daí a gente foge de olhar para a situação que nós estamos. Porque não é como nós queremos. Não é onde nós gostaríamos de estar. E aí a gente foge de ver. Vocês concordam comigo ou não? A gente não quer se deparar com fatos, né? Mas nós precisamos saber onde nós estamos. Onde você está? Responda a si mesmo. Escreva aí no seu papel, ou enfim, no seu celular. Onde eu estou? O que eu tenho hoje? Quem eu sou? Qual a minha situação hoje? Você precisa saber. No meu trabalho, resumindo ele, nós resolvemos problemas ou nós prevenimos problemas. Né, Léo? É isso que a gente faz, basicamente. Resolvemos problemas ou prevenimos problemas. E nós chegamos, muitas vezes, diante, né, de um cliente e perguntamos, tá, mas qual é a situação? Pois é, não sei, tem que ver, tá, mas o que tu tem, tipo, números, me diga, né? Qual é a situação hoje? Pois é, tem que ver. Então é o seguinte, a gente dá um teminha de casa. Tu vai lá e vê e me traz isso. Aí, a partir disso, a gente volta a conversar. Eu não consigo te dar uma orientação do que fazer se eu não sei qual é a tua situação real, hoje. Por exemplo, a pessoa está com dívidas. Você pergunta, tá, mas quanto que tu deve? Para quem tu deve? Pois é, eu acho que é... Não, gente, números, eu quero saber. Encare a realidade. Enquanto você ficar iludido, se iludindo, você não vai resolver coisa nenhuma e chegar a lugar algum. Essa, gente, eu juro para vocês, que é uma das partes mais difíceis. Mas depois vai melhorar. Só que você precisa encarar os fatos. Você precisa encarar a realidade que você está. Se é ruim, se é médio, se é bom, não sei, mas você precisa saber. Amém, gente? Por exemplo, em qualquer situação, qualquer coisa na sua vida que você vai procurar, se pergunta isso. Você vai fazer um financiamento, se pergunta, qual é a sua renda?
ou seja, a sua capacidade de pagamento. Você vai no médico, faça exames, nós precisamos saber como você está. Eu que coloquei o aparelho, graças a Deus, mês que vem eu vou tirar, em nome de Jesus. A primeira coisa é faz exames, todo, como é que chama? A pasta, enfim. A situação e fazer um planejamento para chegar onde deveria estar. Daí quando tu olha aquele negócio assim, Jesus. Mas melhora. Lá em Mateus 14, do versículo 14 ao 22, vai falar sobre o milagre da multiplicação. Eu não vou ler tudo. Mas o fato é que os discípulos queriam despedir a multidão. E Jesus diz assim: deem a elas o que comer. E aí eles disseram, verso 17, mas Jesus, tudo o que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Cumpriram o primeiro requisito. Aí Jesus diz, tragam-nos aqui para mim. Então, o mapeamento, o diagnóstico é justamente isso. O que você tem nas suas mãos. E é a partir disso que você vai construir. Saiba que não há nenhum lugar onde você está que não seja possível, dali para frente, construir algo e crescer. Amém, gente? Você tem nas suas mãos algo que é possível fazer você crescer. Porque Deus deu a você capacidades. A todos vocês. Amém? 2. Quais são as providências necessárias para chegar ao destino? O que precisa ser feito? Eu dei exemplo da viagem. O que eu preciso para viajar para o exterior? Quanto custa? Quanto tempo leva? O que eu preciso para comprar uma casa? O que eu preciso para fazer uma graduação, um pós, enfim, o que você está programando para fazer? O que é necessário? Você precisa relacionar isso e colocar diante dos seus olhos. Verso 19. Ordenou que a multidão se assentasse na grama. Jesus viu o que era necessário fazer. Organizar aquela multidão e multiplicar aquilo que ele tinha nas mãos. Ou seja, aquilo que ele tinha nas mãos não era suficiente. Ele precisava multiplicar. E foi o que ele fez. Ali precisava de um milagre. E foi o que aconteceu. Ele orou ao céu, ele olhou para os céus, ele deu graças, partiu e multiplicou. Daqui a pouco você quer comprar uma casa ou um carro, precisa dar um valor de entrada e o resto precisa parcelar. Você tem o valor de entrada? Ah, eu não tenho. Então, multiplique. De que forma você pode multiplicar? O que você precisa providenciar para seguir adiante? 3. Eu estou preparado para esse percurso ou eu preciso de capacitação? Eu preciso de ajuda? Gente, nós precisamos, de novo, saber onde nós estamos e o que nós precisamos para chegar onde nós queremos. E muitas vezes vai precisar de uma preparação, de uma capacitação. Nós precisamos ser conscientes disso, que há um preço a ser pago. E tudo que é bom custa caro, menos a salvação. Essa é de graça. Mas custou algo na cruz, quando Jesus morreu em nosso lugar. Custou a vida dele. Lá em Provérbios 15, 22, diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 20, 18, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos.
E quem sai à guerra precisa de orientação. Você já buscou conselhos com pessoas que já chegaram onde você quer chegar? A Bíblia diz, Provérbios, inclusive o pastor Cássio fez um desafio de pessoal ler Provérbios, né? Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Já buscou conselhos com quem está melhor do que você na área da sua vida que você está planejando? 4. O que vai me custar? Qual o impacto isso vai causar nas pessoas ao meu redor? Se você é casado, tem filhos, você precisa considerar o impacto dos seus planos na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque você já não é mais um. Você que é solteiro, você é você e Deus. Você e a família da fé. Mas você que é casado, você que tem filhos, você precisa considerar os seus planos dentro dos planos da sua família. Lá em Provérbios 14, 22 diz assim: não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Ou seja, aqueles que pensam o bem, que querem fazer o bem para as pessoas que estão à sua volta. Lá em Lucas 14, 28 a 30 diz assim: se quiser construir uma torre, aqui Jesus fazendo um paralelo sobre calcular, decidir ser um discípulo de Jesus, mas ele diz assim, usando exemplos práticos: se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Em tudo na nossa vida, mais importante de como algo começa é como termina. Na nossa vida, mais importante de como algo começa é como algo termina. A palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta nós arrancarmos com toda a nossa força e depois não termos forças para continuar, porque a vida não é, como é que chama? A corrida de 100 metros é uma maratona. E quem corre maratona, que não sou eu, sabe que não pode sair largando tudo com toda a sua energia, tem que ir administrando, né? Quem sabe disso pode comprovar. Mas o fato é que a vida não é uma corrida rápida, ela é uma maratona. E mais importante de como algo começa é como termina. Então, gente, nós precisamos planejar. Por quê? Porque não é sair dando chute nas portas, né? Bem louco, que nem diz os gaúchos. É planejar. Às vezes você precisa perder mais tempo planejando do que executando. É que nem o Provérbios que eu não anotei ali, de afiar o machado, né? Às vezes você precisa passar horas afiando o machado e depois dar um golpe certeiro, ao invés de ficar ali com um machado cego até acabar suas forças e você desistir. Amém, gente? Como está o seu machado? É isso que se trata, disso que se trata o nosso planejamento. O planejamento é afiar o machado. Amém, gente? E sobre o custo, nós precisamos saber quanto nos custa chegar ao sonho que nós temos, porque qualquer coisa nos custa algo, qualquer conquista nos custa algo, e nós precisamos ter clareza do preço que vai ser pago. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu era estagiária e eu fui estagiária até me formar. E eu me formei com 22,
23, enfim, não me lembro mais. Não faz muito tempo. Mas, gente, eu ganhava no começo R$350 e eu terminei ganhando uns R$600, mais ou menos. E não dava para comprar um Pletz. Eu tinha que me virar dentro daquilo que eu ganhava. E eu não comprei roupa, essas coisas, não comprei basicamente nada, a não ser livros xerox da faculdade. Na época não tinha as coisas digitais, né? E era tudo nisso, assim. Mas foi um preço a ser pago na época. Eu precisei abrir mão de algumas coisas para conquistar aquilo que eu queria. Então, nós precisamos ter clareza sobre as fases que nós estamos vivendo. Há momentos que você vai precisar dedicar o seu tempo para estudar e não vai poder ter muito lazer. Mas chegará um momento que você vai poder ter um tempo de lazer melhor. Nós precisamos encontrar o equilíbrio na nossa vida. Uma coisa, gente, nós não podemos negociar algumas coisas que são fundamentais, que é a nossa comunhão com Deus, você ler a palavra, você orar, você ter comunhão com a sua família, com os seus filhos, você não pode negociar isso. Mas você pode sim, e todo mundo sabe lá no seu coraçãozinho, que nós perdemos muito tempo com coisas desnecessárias às vezes. Essas coisas nós precisamos sacrificar e saber, agora é tempo de trabalhar. Logo que eu me formei, eu fui efetivada daí no lugar onde eu trabalhava e depois fui promovida uns 6 meses depois para coordenadora, então na área que eu trabalhava. E ali, gente, daí eu comecei a trabalhar até 9, 10 horas da noite em casa, às vezes. Levava aquele notebook feriado, não tinha final de semana, o que surgia eu tinha que fazer. Mas por quê? Porque eu estava começando e eu tinha que pagar um preço. Então, nós precisamos fazer esse cálculo, quanto nos custa, e se a gente está disposto. Mas o fato é o seguinte, você paga o preço antes ou depois. Quando você se prepara antes e abdica de algumas coisas, você desfruta depois. Se você desfruta antes, você paga o preço depois. Que é o caso, por exemplo, da saúde, da organização financeira, enfim. Em algum momento nós temos que pagar. Amém, gente? Então, calcule o custo que isso tem para você alcançar. Você precisa saber. Quinto ponto. Não abra mão dos seus princípios no percurso. Esteja sempre atento à voz do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso conselheiro principal. João 14, 26. Mas aquele que, Consolador, o Espírito Santo, tem uma tradução que diz, essa aí, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo é nosso conselheiro, ele nos ensina e nos faz lembrar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. Nada vale mais que os princípios divinos. Nada vale mais que os princípios divinos. Nada vale mais do que a nossa salvação e comunhão com Deus. Nada vale mais do que honrar e glorificar a Deus em tudo na nossa vida. Lá em 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, todas as coisas que nós fazemos, nós precisamos glorificar a Deus. Não abra mão dos seus princípios ao longo do percurso. E saiba, gente, todos nós, eu e você, sempre vamos ser tentados a pegar um atalho, em algum momento da nossa vida. Sempre, todas as pessoas, em algum momento da vida, vão ser tentadas a pegar um atalho. E o que é isso? É sacrificar um princípio. E eu quero dizer para você, nunca sacrifique um princípio. Nunca, mesmo que você
naquele momento perca, mesmo que naquele momento você tenha algum prejuízo, nunca sacrifique um princípio. Por quê? Porque um princípio quebrado um dia vai quebrar você. Um princípio quebrado um dia vai quebrar você. E eu quero dizer uma coisa, quando você honra a Deus, quando você não abre mão dos princípios divinos na sua vida, Deus, Ele dá uma providência, Ele dá a provisão que nós precisamos. Tenha fé, gente, creia que o Deus que ordenou é o Deus que vai sustentar você. Olha só, Deus, Ele ordenou que o povo saísse do Egito, entrasse no deserto em direção à terra prometida. Ele ordenou, Moisés pegou o povo, arrebanhou o povo e foi. Chegaram lá e pensaram o seguinte, tá, e agora? O que a gente vai comer? E agora? O que a gente vai beber? O que Deus fez? Ele deu a provisão. Deus, Ele providenciou o maná, que era, né, a comida que caía do céu todos os dias, a rocha que manava água, uma nuvem que acompanhava para que eles não ficassem debaixo do sol, e uma torre de fogo que aquecia à noite, porque o inverno no deserto é rigoroso. O frio, quer dizer, o frio no deserto é rigoroso. Então, o Deus que nos ordena, o Deus que nos instrui, o Deus que nos dá um princípio a seguir, Ele é o Deus que vai providenciar o que nós precisamos. Amém, gente? Seja que nem aquele teste com as crianças, né, que colocam, eu tenho um marshmallow para você agora. Se você esperar um tempo, você vai ganhar 2. Daí a criança vai lá e come. Algumas, elas esperam. E aí fizeram um estudo ao longo de muitos anos e comprovaram que as crianças que aguardaram, que esperaram para comer os 2, foram pessoas mais bem-sucedidas, porque não foram apressados, porque queriam receber algo melhor. Então, não ache que você vai ganhar abrindo mão de um princípio para ter um ganho imediato. Amém, gente? Não esqueça isso. Não esqueça. Os fins não justificam os meios. Na verdade, os meios determinam o nosso fim. O 6º ponto. Defina com clareza o trajeto. Defina com clareza qual é o passo a passo que você vai ter que trilhar para chegar onde você quer. Não vai dar tempo de eu passar assim com o tempo cada um, mas eu vou falar os nomes, né? E eu mando depois, eu tenho o arquivo pronto sobre como fazer as suas metas, os seus objetivos, passo a passo. Então, me mandem depois e eu mando esse arquivo para vocês, que é pessoal, o primeiro, pessoal, ou seja, sou eu, não é o que o outro tem que fazer, não é jogar a responsabilidade para o outro, sou eu. Segundo, tem que ser um objetivo, uma meta positiva, ou seja, não é deixar de ser bagunceiro, e sim me tornar mais organizado. É uma meta positiva. Terceiro, específica. Não pode ser, eu quero ler mais, né? Ou eu quero conhecer mais a Deus. Você tem que trazer isso para algo mais específico. Tá, eu vou ler quanto tempo por dia? Eu consigo ler quantas páginas? E aí você consegue definir quanto você vai alcançar naquele ano. Quarto, mensurável. Você tem que estabelecer uma meta que você consiga dizer, conquistei, sabe o check ali no quadradinho? Sabe? Você tem que estabelecer de uma forma que quando você conquistou, você consiga identificar. Conquistei. Você precisa mensurar. Por exemplo, não adianta você colocar nos seus alvos, eu quero viajar mais.
Preveja, eu quero ir para tal lugar. E aí, quando você for para tal lugar, você vai poder dizer, atingir a minha meta. Ok, gente? 5. Alcançável, possível. Tem que ser algo, não é ir para a lua, né, gente? Embora haja discussões a respeito, não vou entrar no mérito. Mas a questão é que defina metas que sejam alcançáveis, para que você não venha se frustrar. E é interessante, gente, porque cada vez que você alcança, você vai chegando mais perto de algo que talvez um dia foi impossível. Então, traga mais para a sua realidade, para que um dia seja possível chegar naquele lugar que você um dia sonhou, mas era muito longe. 6, relevante. Qual é o propósito? O que isso vai causar na minha vida, na vida de outras pessoas? 7, temporal. Em quanto tempo? Defina prazos. Sem prazos estabelecidos, a sua meta será provavelmente prorrogada indefinidamente. Eu não vou nem argumentar muito, porque todos aqui devem concordar comigo, né? Tudo aquilo que a gente não coloca prazo, não acontece nunca. Concordam, gente? Então, coloque prazos. E o 8º ponto é desconstruir. Traga de uma forma que todos os dias você consiga acompanhar e realizar algo para chegar onde você deseja chegar. Amém, gente? Esses são os pontos. E o último, agora, para encerrar, é o 7, né? Mude se necessário. Muitas vezes tem algumas pessoas que são um pouco obsessivas, né? Eu quero isso e tal, e daí vão continuar, mesmo que não é mais o que elas querem, mesmo que aquilo não seja mais algo proveitoso para elas, elas vão continuar até alcançar só para colocar lá o check, né? Então, mude se necessário, porque às vezes, gente, no caminho a gente cresce, a gente amadurece, e nós vemos que não é mais aquilo que a gente quer. Às vezes, ao longo do caminho, você passa por um lugar e pensa o seguinte, nossa, que bonito isso aqui, gostei, vou ficar por aqui. No sentido de que eu descubro novas coisas para querer. O mais legal de a gente sonhar e planejar é que, ao longo do percurso, você descobre coisas que você nunca sonhou. E aí descobre que o seu sonho, às vezes, nem era tudo aquilo, né? Amém, gente? Então, tenha essa mente flexível de que, se for necessário, mude os planos. Amém? Podem se colocar de pé. E eu gostaria de encerrar dizendo algo bem importante sobre o planejamento. Nunca esqueça, ao longo da sua jornada, tanto do planejamento quanto da execução dos seus planos, de ver se por onde você tem andado, você está se aproximando de Deus, se o caminho que você tem trilhado tem aproximado você de Deus, se aquilo que você tem feito tem te tornado mais parecido com Cristo. E o terceiro, se aquilo que você tem feito tem abençoado outras pessoas. Porque nós não viemos para esse mundo, Deus não nos projetou lá no ventre da nossa mãe para satisfazer os nossos desejos egoístas. Deus nos criou para nós termos um relacionamento com Ele e com as outras pessoas. Nós somos uma família diante de Deus. E, gente, o mais incrível de tudo isso é que é quando nós olhamos para os outros e nos importamos com as outras pessoas, é que nós encontramos as peças do quebra-cabeça para a nossa vida. Quando você se importa com o outro, você para um pouco de fazer as suas coisas e olha para o outro, daqui a pouco você encontra respostas que você tanto procurava e não achava em si mesmo,
Por quê? Porque Deus nos criou e distribuiu para cada um uma medida de fé, uma medida de talentos, de capacidades. E, gente, é tão incrível que quando a gente olha para o outro, nós encontramos a solução que nós precisamos para nós. E Deus nos criou, inclusive de forma física, fisiológica mesmo. Nós nos alegramos mais quando nós fazemos o bem para outra pessoa do que quando nós fazemos para nós mesmos. A ciência já diz isso. Quando a gente dá, quando a gente faz o bem para alguém, nós saímos realizados. Então, planeje chegar nos sonhos que você quer. Mas planeje também que outras pessoas sejam abençoadas por meio da sua vida. Como você vai abençoar outras pessoas? Como você vai ajudar que outras pessoas alcancem os seus sonhos também? Isso é ser cristão. Amém, gente? Porque ser importante não é o quanto você é melhor do que os outros. Ser importante é o quanto você torna possível o outro se sentir melhor. Ser importante não é o quanto você é melhor do que os outros. É o quanto você torna possível o outro se sentir melhor. Amém, gente? Então, quando você for planejar, pense no outro. Jó, enquanto orava pelos seus amigos, teve a sua vida restaurada e abençoada e multiplicada. E ele viu a Deus, coisa que ele só conhecia de ouvir falar. Amém, gente? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. E você com quem Deus tem falado a respeito do batismo, já faça o seu plano para chegar lá. Com quem você vai? Ou eu tenho dúvidas, com quem eu vou falar? O pastor Jair já comentou, nós estamos à disposição. E a dúvida, gente, não tem problema, mas você precisa sanar. O problema da dúvida é ficar com ela. Mas saiba que o maior plano de Deus para as nossas vidas se chama plano de salvação. Esse é o plano que rege todos os outros planos. Porque esse plano não finda aqui. A palavra diz que a gente pode dizer, amanhã eu vou a tal lugar, eu vou fazer negócios e vou ganhar dinheiro, mas o que é o amanhã? A nossa vida é um sopro. Paizinho amado, diante de Ti, nós acendemos o nosso coração. E nós queremos submeter a Ti os nossos sonhos. O Senhor coloca em nós tanto querer quanto realizar, a Tua palavra diz. Então, que nós possamos submeter a Ti, Deus, os nossos sonhos, e que o Senhor possa nos fazer sonhar os Teus sonhos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um coração, Deus, que ama ao Senhor acima de todas as coisas, que ama ao próximo como amamos a nós mesmos, Pai. E que nós não venhamos a desanimar, que nós não venhamos a desistir, mas que nós venhamos a olhar para Ti, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que sabe de tudo, Deus, e que está pronto para nos abençoar, Deus, abençoar aqueles que têm um coração abençoador, abençoar aqueles que têm um coração obediente, abençoar aqueles que têm um coração que ama ao Senhor acima de tudo, Pai, abençoar aqueles que não se importam em renunciar, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter um coração que não ama as coisas deste mundo, mas que ama ao Senhor. E de forma surpreendente nós vamos ver o Senhor nos entregando todas as coisas. Deus, que nós possamos crer em Ti, amar ao Senhor, mas também ter sabedoria para planejar, Deus, as coisas que o Senhor colocou nos nossos corações. Que nós possamos ter sabedoria para
admitir como nós estamos, o que nós temos, Deus, e planejar onde nós queremos chegar. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, gente.